Olá e bem-vindos! Todos os meses, para muitas mulheres, a chegada do período menstrual pode significar dias complicados, cheios de desconforto, dor e até alterações do humor. A famosa tensão pré-menstrual, a TPM, e as cólicas parecem ser quase uma parte inevitável do ciclo, não é? Mas e se a resposta para encontrar alívio estivesse em grande parte no nosso prato? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Como é que uma nutrição mais estratégica e a prática do jejum intermitente podem ser de facto ferramentas poderosíssimas para recuperar o bem-estar ao longo de todo o mês? Esta é, se calhar, a pergunta central. Aquela sensação de que a disposição, os níveis de energia, até a produtividade, são ditados pelo calendário menstrual é uma experiência muito comum. Mas não tem que ser a norma. A irritabilidade, o cansaço profundo que parece que não passa, a sensação de inchaço, a dor que domina o dia, são na verdade sinais. Sinais importantes de que o corpo está a pedir um reequilíbrio. O nosso objetivo aqui é perceber como se pode passar de uma posição reativa, em que só se lida com os sintomas quando eles aparecem, para uma abordagem proativa, que ajuda a nutrir o corpo para que ele funcione na sua melhor harmonia. Então, a nossa jornada de hoje está estruturada de uma forma muito clara para nos levar da causa até à solução. Primeiro, vamos identificar os chamados inimigos, ou seja, aqueles hábitos alimentares que podem estar a piorar os sintomas sem que nos apercebamos. Depois, vamos descobrir os aliados, os alimentos que jogam a nosso favor. A seguir, vamos explorar o papel fascinante e muitas vezes mal compreendido do jejum intermitente. E claro, a parte mais importante, um guia prático e dicas bem concretas para que estas mudanças se possam tornar parte de rotina de uma forma sustentável e, acima de tudo, tranquila. Vamos então começar por aquilo que pode estar a sabotar silenciosamente o bem-estar menstrual. Muitas vezes, sem darmos conta, certos alimentos e hábitos do dia-a-dia acabam por criar um ambiente no corpo que intensifica a inflamação e promove o desequilíbrio hormonal. E são precisamente estes dois fatores, inflamação e desequilíbrio hormonal, as verdadeiras causas por trás da dor e do desconforto da TPM. E aqui estão eles, os três principais suspeitos: o excesso de açúcar, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados e o hábito de fazer refeições muito tarde, especialmente à noite. Cada um destes pontos tem um impacto direto e bem significativo no nosso sistema hormonal e nos níveis de inflamação do corpo. Vamos agora olhar para cada um deles com mais atenção para percebermos o mecanismo por trás deste impacto. Esta imagem da montanha-russa é perfeita. É mesmo a melhor analogia para o que acontece dentro do corpo. Quando se consomem doces, bebidas açucaradas ou mesmo hidratos de carbono muito refinados, como o pão branco, o nível de açúcar no sangue dispara lá para cima. Em resposta, o corpo liberta uma grande quantidade de insulina para tentar controlar esse pico. O resultado? Uma queda abrupta do açúcar no sangue pouco tempo depois, que nos deixa com ainda mais vontade de comer açúcar. Esta instabilidade constante afeta diretamente as outras hormonas, altera o equilíbrio entre o estrogênio e a progesterona e sobrecarrega as glândulas suprarrenais, que produzem cortisol, a hormona do stress. É esta flutuação constante que agrava sintomas como a irritabilidade, a ansiedade e aquela fadiga extrema tão típicas da TPM. Agora, vamos aos alimentos processados. Refeições prontas, snacks de pacote, bolachas industriais. Estes produtos estão muitas vezes cheios de gorduras de má qualidade, conservantes, corantes e outros aditivos químicos que o corpo pode interpretar como agressores. Ao detectá-los, o sistema imunitário pode desencadear uma resposta inflamatória de baixo grau, mas constante. E aqui está um ponto fundamental. Estes alimentos perturbam profundamente o delicado ecossistema de bactérias no nosso intestino. O intestino inflamado e desequilibrado tem muito mais dificuldade em cumprir uma das suas funções vitais: ajudar a processar e a eliminar o excesso de hormonas, como o estrogênio. E um excesso de estrogênio a circular no corpo está diretamente ligado a cólicas menstruais mas muito mais intensas e dolorosas. Felizmente, a história não acaba com os problemas. Se existem inimigos, também existem heróis. Agora, vamos virar o jogo e focar-nos na solução. Existem alimentos e nutrientes que funcionam como verdadeiros aliados, ajudando a regular as hormonas, a combater a inflamação de forma natural e a promover um ciclo menstrual muito mais equilibrado e sereno. Aqui está a nossa equipa de elite nutricional. As fibras, que encontramos nos vegetais, frutas e legumes, são essenciais para a saúde intestinal e para ajudar a eliminar o excesso de hormonas. As proteínas de qualidade, frango, peixes, ovos, fornecem os blocos de construção para as hormonas e para os neurotransmissores que regulam o humor. As gorduras boas, especialmente o ômega 3, são poderosos anti-inflamatórios naturais. E claro, a hidratação adequada é fundamental, enquanto a moderação no consumo de estimulantes, como a cafeína e o álcool, pode prevenir desequilíbrios adicionais no sistema nervoso e hormonal. Vamos focar-nos um bocadinho mais nestas gorduras boas, especificamente no ômega 3. É fascinante perceber como funcionam.
A dor menstrual é causada em grande parte por umas substâncias inflamatórias chamadas prostaglandinas. Podemos pensar nelas como os mensageiros químicos que disparam o alarme da dor e da inflamação no corpo. Ora, o ômega 3, que encontramos em abundância em peixes gordos como o salmão e a sardinha, ou em fontes vegetais como as nozes e as sementes de linhaça, atua no corpo para reduzir a produção destes alarmes de dor. Funciona como um calmante natural para a inflamação interna, o que se traduz diretamente em menos dor e desconforto durante o período. Este número é absolutamente crucial. Beber água suficiente ao longo do dia pode parecer um conselho básico, mas o seu impacto no ciclo menstrual é enorme. Sabiam que a desidratação pode levar o corpo a reter líquidos? Parece contraditório, mas é um mecanismo de defesa que agrava o inchaço e a sensação de peso. Além disso, um corpo bem hidratado tem uma melhor circulação sanguínea. Isto é vital para aliviar as câimbras, pois um bom fluxo de sangue ajuda a relaxar os músculos do útero. Manter a meta de 1,5 litro ou 2 litros de água por dia é, sem dúvida, um dos passos mais simples e eficazes para o bem-estar menstrual. Ok, já vimos como a qualidade da alimentação é fundamental, mas e se houvesse uma forma de potenciar ainda mais estes benefícios? É aqui que entra o jejum intermitente. É muito importante olharmos para ele não como uma dieta restritiva para perder peso, mas sim como uma estratégia inteligente para dar ao corpo um período de descanso e reparação com efeitos muito positivos no equilíbrio hormonal. Na sua essência, o conceito é bastante simples. Em vez de nos focarmos apenas no que comemos, o jejum intermitente introduz a variável de quando comemos. Ao criar uma janela de alimentação e uma janela de jejum ao longo do dia, estamos a permitir que o nosso sistema digestivo finalmente descanse. E durante este período de repouso digestivo, o corpo pode desviar a sua energia para outros processos vitais que muitas vezes são negligenciados, como a limpeza celular, a reparação de tecidos e o que é crucial para o nosso tema, a regulação hormonal. E isto resume na perfeição os principais benefícios. Primeiro, ao evitar comer constantemente, ajuda-se a estabilizar o açúcar no sangue, prevenindo aquela tal montanha-russa hormonal que falámos no início. Segundo, o descanso digestivo promove um ambiente intestinal mais saudável, o que reduz a inflamação geral do corpo. E por fim, este ritmo regular de comer e jejuar ajuda a sincronizar os ritmos naturais do corpo, incluindo os das hormonas como o cortisol e o estrogênio, que são fundamentais para um ciclo menstrual equilibrado e previsível. Aqui está o ponto-chave. Talvez o mecanismo mais importante de todos. O nosso fígado é o principal órgão responsável por processar e eliminar o excesso de hormonas como o estrogênio. Quando estamos sempre a comer, a cada poucas horas, o fígado está permanentemente sobrecarregado com a tarefa da digestão. Ao praticar o jejum, estamos a dar férias ao fígado para que ele se possa focar nas suas outras funções vitais, incluindo este processo essencial de limpeza hormonal. Um sistema mais limpo e eficiente significa um equilíbrio hormonal muito mais afinado e, consequentemente, menos sintomas de TPM e cólicas. Muito bem, a teoria é fascinante, mas a grande questão é: como é que se põe tudo isso em prática no mundo real sem que pareça uma tarefa impossível? Vamos agora passar para um guia passo a passo, com regras simples e diretas para combinar uma alimentação consciente com o jejum intermitente de forma gradual e eficaz. Vamos analisar estas 4 regras com calma. Primeiro, o jejum. Um jejum de 12 horas é um excelente ponto de partida e é mais fácil do que parece. Por exemplo, jantar às 8 da noite e tomar o pequeno almoço às 8 da manhã. Com o tempo, pode-se estender para 14 ou 16 horas, se for confortável. Segundo, a primeira refeição do dia. Começar com proteína e vegetais, em vez de pão ou cereais açucarados, é fundamental para manter o açúcar no sangue estável durante o resto do dia. Terceiro, jantar cedo e de forma leve. Isto não só facilita a digestão, como melhora a qualidade do sono, que é vital para a regulação hormonal. E por último, evitar os lanches. Muitas vezes são desnecessários e só servem para criar picos de insulina, continuando a tal montanha-russa. Este slide é um exemplo prático perfeito. Se a necessidade de um lanche surgir, a escolha faz toda a diferença. Uma mão cheia de bolachas ou um doce vai provocar um pico rápido de açúcar, seguida de uma queda igualmente rápida, o que deixa a pessoa com mais fome e irritabilidade pouco tempo depois. Em contraste, um punhado de nozes ou um iogurte natural oferece proteína e gordura saudável. Estes nutrientes promovem a saciedade e mantêm os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando a montanha-russa. É uma pequena troca no dia-a-dia com impacto gigante no equilíbrio geral. Iniciar novos hábitos é uma coisa, mantê-los a longo prazo é outra completamente diferente. A chave para o sucesso não é a perfeição de um dia para o outro, mas sim a consistência ao longo do tempo. Por isso, é fundamental ter estratégias que ajudem a integrar estas mudanças na rotina de uma forma gentil, realista e sustentável. Aqui ficam 3 dicas de ouro.
Primeiro, manter um diário, mesmo que só por algumas semanas, pode revelar padrões surpreendentes entre o que se come e como o corpo se sente. É uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Segundo, a abordagem do tudo ou nada raramente funciona. É muito mais eficaz começar com uma pequena mudança, como antecipar a hora do jantar, e só depois ir acrescentando outras. Por fim, não subestimar o stress. O stress é um enorme disruptor hormonal. Portanto, encontrar formas de o gerir, seja através de relaxamento, meditação ou um simples banho quente, não é um luxo. É uma parte essencial do plano para o equilíbrio hormonal. Esta frase resume na perfeição a mensagem central de tudo isto. Em vez de uma perspectiva passiva face aos sintomas, esta abordagem devolve o controlo. Cada refeição, cada escolha alimentar é uma oportunidade de cuidar do corpo e de influenciar positivamente o próprio bem-estar. Não se trata de procurar uma transformação da noite para o dia, mas sim de compreender o poder que se acumula com pequenas e conscientes decisões diárias. E terminamos com esta reflexão. Não é preciso revolucionar tudo de uma só vez. A mudança pode ser algo muito, muito pequeno. Talvez seja beber mais um copo de água hoje, ou talvez seja trocar as bolachas da tarde por um punhado de amêndoas, ou simplesmente decidir jantar uma hora mais cedo esta noite. Qual é o primeiro passo, por mais pequeno que seja, que parece possível e positivo? Começar por aí é o início de uma jornada poderosa em direção a um maior equilíbrio e bem-estar.